Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu deixar por aqui. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o doce nome do Senhor Jesus. Amém, igreja do Senhor. Glória a Deus. Deixa eu arrumar aqui a posição. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Você que está entrando agora nessa live, vai enviando aí também para outras pessoas. Compartilhe essa live com mais pessoas. Chame mais alguém para estar conosco aqui nessa noite. Amém. Vai enviando. Nosso pastor Ronaldo, ele está já soltando o link dessa live, enviando para alguns contatos. E você que pode, você que já vai entrando aí, vai também compartilhando, compartilhe essa live com mais alguém. Chame um amigo, chame alguém da família, compartilhe nos grupos da família, compartilhe nos grupos da igreja, convide mais alguém para estar conosco nesse primeiro dia, né? Retornando ao horário da meia-noite. Nós tivemos um ciclo de período de oração, começamos pela meia-noite, depois a gente foi para as 3 da manhã, depois a gente foi para as 6 da manhã, depois a gente fizemos um ciclo meio-dia, 3 da tarde, às 18 horas, e agora hoje nós estamos retornando a fazer essa live que será terça, quinta e sábado, né? Terça da meia-noite, quinta da meia-noite e sábado da meia-noite. O primeiro horário desses dias, nós vamos estar aqui falando um pouquinho do amor de Deus e orando juntamente com os irmãos. Essa campanha é campanha de libertação, amém? Nós vamos orar por libertação. Eu quero nessa noite, para você que não me conhece, para você que não vai entrar agora também no ao vivo, mas depois essa live vai ficar gravada nas nossas redes sociais. Meu nome é Cleonice, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu trabalho para o reino de Deus, sou casada com o pastor Ronaldo Antônio de Moraes. Esse ano, dia 17 de setembro, comemoramos 20 anos de casados para a glória de Deus. E o Senhor nos presenteou com 5 filhos, 5 preciosidades, 4 varões e uma mocinha para a glória de Deus. E recentemente nós fomos a avó de um lindo menino chamado Eric. Congregamos ali na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. Nosso ministério completou no dia 1º de setembro também 7 anos de portas abertas. E recentemente, né, nesse final de semana, nós tivemos a nossa festividade de 7 anos, onde o Senhor se fez presente no nosso meio, né, para a glória do Senhor Jesus. Você que está entrando aí, eu já vi ali a diaconisa Rayane, a missionária Lene. Compartilhe, vai compartilhando essa live para que possam entrar mais alguém. Vi também aqui a nossa irmã Mara, glória a Deus, aleluia. A nossa irmã Mara que não perde nenhuma live, né? Nenhum momento de oração, ela sempre está ali acompanhando conosco. Também envie para mais pessoas, porque eu já vou compartilhar a palavra, já vou falar com os irmãos aquilo que o Senhor nos direcionou para estar falando, e vamos orar ao Senhor Jesus juntos. Nós vamos orar nessa madrugada, nesse primeiro horário da madrugada da meia-noite, amém? Convide mais alguém para estar aqui conosco. Pastor, já
tá enviando os links. Já o pastor tá enviando ali os links para os grupos, amém? Louvado seja Deus. E você, meu irmão, que já tá aí comigo, já tá aí com a sua Bíblia do lado, né? Quando vocês forem acompanhar as lives aqui, eu gostaria muito, muito, muito que os irmãos deixassem a sua Bíblia do lado. Você que tem costume de escrever, pegue seu caderninho também, suas canetas, e escreva aquilo que o Senhor ele for direcionando. É muito bom, irmãos, é muito bom aprender com o Senhor, né? Porque o Senhor ele nos dá a voz de comando, né? E muitas das vezes, como eu costumo dizer, né, para os irmãos, eu não tenho mais aquela mente de 15 anos, né? Que, né, muitas das vezes foge da mente, muitas das vezes a gente esquece. Então é muito bom que a gente escreva, tem um caderninho e aquilo que o Senhor ele for falando conosco, a gente vai escrevendo ali, né? Que é muito bom pra gente guardar tudo aquilo que o Senhor nos dá como voz de comando pra gente poder batalhar no dia a dia da nossa vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de João. Meus irmãos, a gente vamos um pouquinho devagar. Primeiramente, eu quero perguntar para vocês que estão aí do outro lado, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, porque eu estou muito rouca, irmãos. Peço perdão aos irmãos. Nessa semana foi uma semana que a gente trabalhou muito para o reino de Deus, foi uma semana que a gente não parou, semana de festividade, estávamos ali cantando, adorando ao Senhor Jesus, ministrando, e eu estou muito rouca e falando um pouquinho baixo aqui. Então quero saber dos irmãos aí que estão do outro lado, se vocês estão conseguindo me ouvir. E a gente hoje vai um pouquinho devagar aqui, irmãos, porque tá doendo um pouquinho a garganta, tá doendo um pouco o corpo, mas a gente não podemos deixar de falar de Jesus. Nós não podemos deixar de falar do amor de Deus, né? Eu até pensei em cancelar a live por conta da minha voz, mas uma coisa eu tenho aprendido com o Senhor, que nós que trabalhamos para o reino de Deus, nós não podemos pensar só em nós, só na nossa prova, só na nossa luta, só na nossa dificuldade. Nós precisamos também entender que tem outras vidas que estão ali dependendo da gente, dependendo de ouvir uma palavra, dependendo de ouvir uma oração. Então, eu preferi vir aqui desse jeito rouca, com dores no corpo, mas para poder falar da palavra de Deus. E automaticamente, irmãos, enquanto eu vou sendo boca de Deus aqui, canal de bênção, o Senhor ele vai me revestindo, vai me renovando, vai me curando, e a gente vai sentindo a graça do Espírito Santo de Deus. Obrigado, irmãos, graças a Deus vocês estão conseguindo ouvir. Louvado seja Deus por isso. Então, abra comigo, todo mundo aí, no Evangelho de João, o seu capítulo 8. Nós vamos dar início à leitura a partir do versículo 31. Nós vamos ler 2 versículos hoje, versículo 31 e versículo 32. A campanha de hoje é a campanha de libertação, tá bom? Nós vamos orar, já falei no começo e vou falar aqui de novo. Nós vamos orar hoje, na terça-feira, manhã de terça-feira, né? Primeiro horário de terça-feira. Quinta-feira, o primeiro horário de quinta-feira, deu meia-noite, estaremos aqui. E sábado, se assim o Senhor nos permitir. Não quebre essa campanha por nada, vamos orar por libertação, porque nós precisamos. E você vai entender o porquê você precisa de libertação. Amém? Você que abriu aí, o nosso pastor Ronaldo, ele já colocou aqui o versículo, o capítulo, o versículo, né? João, capítulo, Evangelho de João, capítulo 8, o seu versículo 31. Vou dar início à leitura aqui, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor Jesus nos diz assim: Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permaneceres fiéis aos meus ensinamentos.
Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Vou ler mais uma vez o versículo 32. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amados irmãos e irmãs, nós, como servos e servas de Deus, nós precisamos entender e compreender que todo dia é dia da gente se libertar de algo. Na nossa caminhada com Cristo, sempre haverá coisas que vão precisar ser arrancadas, tiradas de nós. E essa libertação acontece todos os dias. A nossa última campanha de oração, a penúltima, a gente falamos de manter o fogo do altar aceso. E eu falei para os irmãos que a primeira coisa que era feita ali para se manter a chama acesa do altar era tirar as cinzas. Os irmãos lembram disso? Eram tirar as cinzas. Depois que eles tiravam as cinzas, os sacerdotes tiravam as cinzas, eles iam ali com a lenha, colocavam lenhas novas para que o altar pudesse manter aquela chama acesa. E trazendo para esta palavra no dia de hoje é a mesma coisa. Todos os dias, irmãos, quando a gente abre os nossos olhos, é dia da gente tirar as cinzas. As cinzas que eu quero falar aqui são os pecados, as iniquidades, as coisas erradas que nós fazemos. Muitas das vezes nós olhamos e achamos que, quando a gente fala assim, vamos orar por libertação, aí muitas pessoas pensam no vício, e isso é ótimo, é ok. As pessoas pensam assim naqueles que ainda não se converteram, que estão no vício ainda, que estão na prostituição, que precisa ter alguma coisa para se libertar. Mas eu e você, como cristão também, nós precisamos entender que nós também precisamos nos libertar. Nós precisamos nos libertar muitas das vezes do egoísmo, do orgulho, da soberba, porque todos os dias o inimigo ele vem tentar a nossa alma. O velho homem, a velha mulher, ela precisa morrer todos os dias. Então a gente temos que olhar para a gente e ver em nós que nós somos pessoas errantes, nós somos pessoas que falham, nós somos pessoas que pecam todo dia. A todo momento nós estamos levados a pecar. A todo momento nós somos levados a dar lugar à carne. Mas a gente precisa alimentar o nosso espírito. O espírito precisa vivificar a cada manhã, a cada dia. Então nessa campanha eu quero convidar você a identificar aí o que precisa ser arrancado de você. Qual é a área que você precisa de libertação? Qual é a área? Muitas das vezes, irmãos, a gente precisa se libertar de nós mesmos. Quantas das vezes eu faço alguma coisa assim, ou vou pronunciar uma palavra, ou penso alguma coisa e eu mesmo me repreendo. Porque a gente precisa nos libertar, irmão, de nós mesmos muitas das vezes. De nós mesmos, né? Então, assim, olhe para dentro de você hoje. Olhe para dentro de você, inicie essa campanha olhando para dentro de você mesmo e falando: Deus, é essa área que eu preciso. Hoje, nosso primeiro dia, nós vamos orar por nós. Amanhã a gente vai apresentar vidas no altar do Senhor Jesus, porque não adianta a gente querer libertar o mundo, libertar a nossa casa, libertar a nossa família, as pessoas que estão em volta de nós, sendo que nós precisamos ser libertos. Em primeiro lugar,
Nós precisamos ser libertos. Então, hoje, a oração de hoje que nós vamos fazer, você vai detectar aí. Você sabe qual é a área. Você sabe aonde precisa. Aonde que Deus precisa trabalhar em você. Então, hoje a oração vai ser por você. Amanhã, como eu falei, nós vamos apresentar vidas para o Senhor Jesus. Pode ser o seu esposo, pode ser o seu filho, mas hoje o Espírito Santo nos conduz a orar por nós mesmos. E eu já vou também ensinar aos irmãos, quando vocês forem começar as vossas orações, sempre que você for orar, dobrar os seus joelhos para orar, a primeira pessoa que você tem que apresentar é você ao Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente dobra os nossos joelhos e a gente começa a interceder pelas pessoas, a interceder pela família, começamos a fazer nossas petições, mas sempre aprenda algo. Eu fiz isso por muito tempo, eu orava pelas pessoas, porque eu achava que eu não tinha necessidade de orar por mim. Né? Eu achava assim, não tem necessidade, o Senhor já me conhece, o Senhor já sabe de tudo que eu preciso. Até que um dia a minha pastora, que hoje dorme no Senhor Jesus, pastora Isabel, ela falou para mim, ela me ensinou e ela falou, não, quando você dobra os joelhos, a primeira pessoa que você tem que apresentar é você, para que Deus te dê força, para que Deus te dê ânimo, garra. E aí depois que você ora por você, depois que você apresenta a sua casa, a sua família, aí sim você começa a interceder pelas pessoas, aí você começa a apresentar causas ao Senhor Jesus, mas primeiramente você tem que orar, interceder por você. Então essa noite nós vamos orar por nós. Ah, não, você não vai ser egoísta, você não está sendo egoísta, você está sendo sábio, sábia, você vai orar por você, você sabe aonde que você precisa de libertação, sabe? Às vezes, irmãos, a gente, como eu preguei esses dias, eu falo sempre, a gente se preocupa tanto com o lado de fora, com o exterior. A gente se preocupa tanto em mostrar uma aparência para as pessoas, uma imagem para as pessoas, né? Colocamos a roupa de servo de Deus, colocamos a Bíblia, os varões colocam a Bíblia debaixo do braço, o terninho, a gravata, mas e dentro, irmãos? E dentro, como é que tá? Como é que tá esse sentimento? Você já conseguiu perdoar? Você já conseguiu amar? Você já conseguiu abraçar alguém? Como é que tá aí dentro esse sentimento? Porque os últimos dias, irmãos, aonde o inimigo está mais trabalhando é aqui, ó, no sentimento da pessoa. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Hoje a gente estamos de um jeito assim que muitos pensam só em nós mesmos. A gente não para pensar no nosso irmão que precisa da gente, estender a mão. A gente estamos um povo assim que a gente estamos muito preocupados com nós mesmos e não se preocupamos com as pessoas à nossa volta. Achamos que o nosso problema é o maior do mundo. Você já viu? Já aconteceu comigo de às vezes eu querer se desabafar com alguém, contar assim, né? Hoje não muito, né? Hoje eu aprendi a falar com o pai, mas antigamente eu, né, queria ter alguém ali para conversar, para falar. Muitas das vezes eu chegava para falar para a pessoa, eu estou passando por esse problema, e a pessoa olhava para mim e falava assim, você não sabe o que eu estou passando. Sabe aquelas pessoas que colocam o problema dela maior do que todo mundo e só ela que tem problema, as outras pessoas não têm problema. Então a gente precisamos nos libertar disso, do egoísmo, irmãos. Nós precisamos nos lembrar que quando a gente chegar no grande dia, quando a gente chegar lá no grande dia, Deus ele vai olhar pra gente, vai olhar para alguns que se dizem cristãos, que se dizem servos do Senhor Jesus, e vai falar, malditos, eu não te conheço, porque vós praticais a iniquidade. E o texto diz bem claro, ele fala que muitos vão falar assim, mas eu preguei, mas eu cantei, mas eu louvei, mas eu profetizei no teu nome. E disseste bem, foi no nome do Senhor Jesus, porque o nome do Senhor Jesus é poderoso para fazer. Mas a prática da iniquidade,
Eu já expliquei esses dias, expliquei na ministração esses dias, que pecado é quando a gente peca, e muitas das vezes a gente nem sabe que é pecado. Mas a prática da iniquidade, irmãos, é quando a gente continua fazendo aquilo, todos os dias continuando fazendo aquilo. Então se torna uma prática de iniquidade. Então a gente precisamos ter cuidado, porque muitas das vezes isso que a gente fica ali guardando dentro da gente, isso que a gente não quer se libertar, se torna uma prática de iniquidade. Quando chegar lá naquele grande dia, não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Porque todos os dias o Senhor está te dando oportunidade. Você acordou, é Deus te dando uma nova chance. E aqui no texto onde a gente fala, você não tem como. Olha aqui o versículo 31, que fala. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiros meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Não tem como a gente bater no nosso peito e falar assim: eu sou cristão, se a gente não obedece os mandamentos, se a gente não vive de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Não tem como falar que somos cristãos, não tem como falar que somos servos do Senhor Jesus. Servo, irmãos, ele obedece. Servo, ele reconhece que ele precisa de mudança todos os dias. Servo reconhece que ele precisa ser liberto todos os dias. E o texto continua dizendo: então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade se chama Jesus Cristo. Quando você conhece a Jesus, quando você se aprofunda em Jesus, quanto mais você tem de Jesus, mais liberto você fica. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais liberto você fica. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo, ele faz a gente nos constranger, irmãos. Se o Espírito Santo não está te incomodando, se o Espírito Santo não te incomoda de você arrancar, de você tirar aquilo que muitas das vezes está te afastando. Às vezes, irmãos, é a fofoca, pessoas que têm prazer de fofocar, pessoas que têm prazer de falar, pessoas que maquinam o mal contra o seu irmão, pessoas que têm prazer de difamar, pessoas que mentem, irmãos, cristãos mentirosos, irmãos. Eu não posso nem chamar de cristão. Eu não posso nem falar que é cristão. E esse texto, se você continuar pegando aqui esse texto, lendo, o próprio Jesus fala: vocês não têm a mim como pai, vocês têm Satanás. Porque Satanás, ele é o pai da mentira. E quantos cristãos com mentira na boca. E hoje é dia de você se libertar. Não tem meia verdade. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Quantos crentes, irmãos, quantos crentes mentindo. Eu tenho exemplos, irmãos, de quando aconteceu, e a mentira ela tem perna curta. Quando a gente passamos pelo processo da pandemia, que teve aquele processo, né, de receber, como é que chama o negócio lá que a gente recebeu? Não é Bolsa Família, do Covid. Teve um benefício. Auxílio emergencial. Quantas mulheres, irmãos, quantas mulheres que se diziam cristãs, diziam que estavam solteiras, diziam que não tinham marido para receber um benefício, até Bolsa Família. Quantas mulheres mentem, irmãos, para ganhar um benefício. Eu não sou casada. Aí sabe o que aconteceu? Isso é um testemunho, sabe o que aconteceu? O marido dessa mulher veio a falecer, de uma dessas que mentiram. Veio a falecer. E aí agora, para ela comprovar, irmãos, para ela comprovar que ela morava com ele, para ela conseguir agora ter o benefício dela de viuvez, como que ela vai provar se lá no começo ela falou, se lá no início ela mentiu para ganhar um benefício? Irmão, a mentira tem perna curta. Quantos servos estão com mentira? Seja honesto, não precisa mentir, não precisa enganar. Se liberta hoje da mentira, se liberta hoje da maldade. Pessoas que maquinam o mal contra o irmão, já falei aqui, maquinam o mal contra o irmão. Não sabe que é prejudicar as pessoas de qualquer jeito, de qualquer custo. Irmãos, tira isso logo, porque não é só a maconha que é um vício que precisa se libertar, não é só a prostituição, não.
Não é só o adultério, não é só a fornicação, não, irmão. São muitas coisas que precisam ser arrancados de dentro de nós. A falta de amor, a falta de perdão, a falta de paciência, irmãos. De irmão para com irmão. São muitas coisas, irmãos. São muitas coisas que para você pensa assim, ai, é uma coisinha, mas essa coisinha vai te tirar do reino. Essa coisinha vai te tirar do reino, essa coisinha vai te tirar do céu. Então tira hoje. Deus está te dando a oportunidade de você arrancar hoje, eu e você arrancar hoje, irmãos. Em nome de Jesus, vamos arrancar hoje para a glória do Senhor Jesus. Vamos nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, eu já falei aqui, é Jesus Cristo. Ele te chama Jesus Cristo. Se aproxime de Jesus, queira Jesus, ama Jesus, ande lado a lado com Jesus, que essas coisas você vai. E quando a gente vai se aproximando do Senhor Jesus, que Ele vai, sabe, falando para nós, porque às vezes a gente acha que a gente não temos pecado, irmãos. Já aconteceu comigo. Eu achava assim, sabe, que eu tava perfeita. Que eu tava perfeita com Deus, porque eu já tinha largado os meus vícios, eu já tinha largado os meus costumes. Mas depois de caminhando com o Senhor, eu entendi isso, que a libertação é todos os dias, porque todo dia o velho homem, a velha mulher quer ressurgir, essa carne quer gritar, irmãos. E nós precisamos matar essa carne. A nossa carne quer gritar. E nós vamos matar essa carne no dia chamado hoje. Então vamos orar hoje, nosso primeiro dia. Você sabe, você não tem amnésia, você não é louco. Então você sabe qual é a área. E você vai apresentar essa área para Deus hoje. E vai pedir para o Senhor, me ajuda. Você que está aí na prostituição vai pedir para Deus te ajudar também. Você que está aí no adultério, você vai pedir para Deus te ajudar. Pessoas que estão, eu não sei se vão ver entrar agora, irmãos, mas vão ver depois. Mas pessoas, Deus me mostra assim, masturbação, irmãos. Você precisa se libertar disso. Você precisa se libertar disso. Vídeos pornográficos, meu Deus. Você precisa se libertar disso. Você precisa fixar os seus olhos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Arranca hoje. Tira hoje aquilo que os seus olhos estão colocando, os olhos. Perdão, irmãos. Arranca isso hoje. Onde a tua mão está tocando que Deus não se agrada, arranca isso hoje, arranca esse sentimento hoje. Deus está te dando a oportunidade hoje. Arranca hoje. Toda a prática de imundícia, toda a prática que é abominável aos olhos do Senhor Jesus, se liberte hoje, se liberte da maconha hoje, se liberta dos vícios hoje, se liberta do alcoolismo, se liberta desses jogos. Irmãos, quantas pessoas estão viciadas nesses jogos aí, perdendo seu dinheiro, perdendo vida. Nós vimos aí pessoas perdendo a vida porque entraram numa dívida tremenda. Meus irmãos, se liberta disso hoje. Tenha força. Deus está te entregando força hoje para você se libertar. Se liberte da preguiça hoje. Quantas pessoas que estão assim na preguiça mesmo. Não é desânimo. Não é porque não está com força. É por causa da preguiça mesmo. Se liberte da preguiça hoje. Se liberte da preguiça hoje. Em nome de Jesus. Detecta aí. Olha aí. Pensa e traz a sua memória. Pede para Deus trazer a tua memória. Qual é a área que você precisa ser liberta no dia chamado hoje. Vamos orar. Eu quero orar com você nesse dia de hoje, irmãos. Você que pode compartilhar, continue compartilhando essa live. Essa live vai ficar gravada nas nossas redes, nas nossas outras redes sociais. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve lá, PRA Cleonice Moraes. Nós temos o Facebook, nós temos o YouTube e nós temos o Instagram. O YouTube é PRA Cleonice Moraes Oficial. Amém?
Apresente ao Senhor Jesus. Mas faz aquela oração, irmão, sincera ao Senhor Jesus. Não faça mais aquela oração, sabe, da boca para fora. Coloque aí a mão no teu coração. Vamos colocar a mão no nosso coração. E vamos pedir para Deus nos libertar de nós mesmos, irmãos. Nós precisamos ser libertos todos os dias. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Você que pode curvar sua cabeça, se coloque aí no momento de oração e vamos orar ao Deus. Vamos orar junto. E você vai apresentar ao Senhor Jesus o que você precisa ser liberto no dia chamado hoje. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, estou aqui, Senhor, junto com a tua noiva, junto com a tua igreja, Senhor, e nós vamos orar em um só propósito, Pai. E o propósito, Senhor Jesus, hoje é de libertação. Mas hoje nós estamos pedindo, Pai, por nós. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos, Jesus, ser libertos, Pai. Para depois, Senhor Jesus, a gente libertar outras vidas. Para depois o Senhor nos usar para libertar outras vidas, Pai. Todos os dias, Senhor, é dia, Senhor Jesus, de nós olhar para nós mesmos. Todos os dias, Senhor, é dia, Pai, de tirarmos as cinzas. Todos os dias, Senhor, é dia de tirar, Senhor, as cinzas e colocar, Senhor Jesus, lenhas novas para que o nosso altar possa estar aquecido, possa estar mantido aceso. Senhor, juntamente com a tua igreja, com a tua noiva, Senhor, liberta-nos, ó Senhor. Liberta-nos, ó Senhor, do egoísmo. Liberta-nos, ó Senhor Jesus, do orgulho, da soberba, do achismo, do eu, Senhor. Oh, Jesus, liberta-nos, ó Senhor, de nós mesmos, Pai. Senhor, pessoas, Pai amado, que não conseguem, Senhor Jesus, se libertar, meu Pai amado, da fofoca, Senhor. Meu Deus amado, que tem prazer, Senhor Jesus, em fofocar, em falar mal, em estar, Senhor Jesus, vendo a vida de outras pessoas, Pai, em comentar da vida de outras pessoas, Pai. Tira isso, Senhor, porque isso está corroendo, Pai. Essa pessoa, Senhor Jesus, não está percebendo, Senhor, mas isso está corroendo ela por dentro, ele por dentro, Pai. Toda essa prática, Senhor Jesus, da fofoca, da calúnia, da difamação. Pessoas, meu Deus amado, que não conseguem se libertar, Senhor Jesus, que mentem, Senhor. Às vezes não tem nem necessidade de mentir, mas mentem, Pai, por alguma coisa. Tira, Senhor Jesus, esta mentira. Liberta hoje, Pai. Que esta vida venha aprender, Senhor Jesus, a falar somente a verdade. Doa quem doer, Senhor. Mesmo se for, Pai, para perder, Senhor, um benefício. Eu não sei, Senhor Jesus. Mas que haja na verdade, Pai, porque o pai da mentira é Satanás, Senhor. Tira do lábio desta pessoa, Senhor Jesus, o engano, a mentira, Senhor. Nos ajuda a ser sinceros, retos diante da Tua presença. Liberta-nos de nós mesmos, Pai. Liberta, Senhor, de todo sentimento, Senhor, que não te agrada, de todo pensamento, Pai. Às vezes vem pensamentos na nossa mente, Senhor. Liberta, Senhor Jesus, a nossa mente. Liberta hoje, Pai, a mente do teu povo, Senhor. Dá uma mente sadia pro teu povo, Senhor. Uma mente santa, uma mente restaurada. Pessoas, Senhor, que maquinam o mal, meu Pai, contra o seu próximo, contra o teu irmão. Pessoas, Pai, que tem prazer em prejudicar. Jesus, liberta, Senhor, agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Liberta agora, Senhor, essa mente cativa, Senhor Jesus. Liberta agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa, Pai, que gosta, Senhor Jesus, de contar vantagem, Senhor, em cima, Pai, de derrotas de pessoa. Tira esse sentimento, Pai, de vingança, Pai. Esse sentimento, Senhor, de vingança, liberta hoje, Pai, esse sentimento de vingança. Senhor, liberta hoje, Senhor, desse desejo do roubo, desse desejo de sangue, desse desejo, Senhor, de matar, de sequestrar, de violentar. Meu Deus, liberta hoje, Senhor, da pornografia, da masturbação, da fornicação, do adultério,
adultério. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Liberta hoje, Senhor, de todo vício. Do vício, Senhor, das drogas, do vício do alcoolismo, desse vício, Senhor, de jogos, meu Pai. Liberta hoje pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Entra com grande libertação hoje, Pai. Em nome de Jesus, brinda, Senhor Jesus, os nossos olhos, que os nossos olhos, Pai, só venha olhar, só venha colocar os olhos, Pai, naquilo que for do Senhor. Pessoas, Pai, que estão viciadas, Pai amado, em celulares, em redes sociais, liberta hoje, Espírito Santo. Pessoas que ficam horas e horas, Pai, em redes sociais, meu Deus, e se esquecem, Deus, de passar um tempo contigo, um tempo de qualidade, um tempo orando, um tempo buscando o Senhor Jesus a ti, Pai. Pessoas, meu Deus amado, que tem visto, Senhor, no celular coisas que não é para ver, coisas que não edificam, escutado, Senhor, coisas que não edificam, Senhor. Meu Deus amado, brinda os nossos ouvidos. Nos liberta, Senhor. Liberta-nos, ó Senhor. Nos liberta, Senhor. Coloca a palavra, Jesus, em nossos lábios que edificam. Que a nossa boca, Senhor, só venha sair palavras que edificam, Senhor. Tira a murmuração da nossa boca, tira o questionamento da nossa boca, tira a fofoca da nossa boca, tira a difamação. Meu Deus, que os nossos lábios sejam lábios de adorador, boca santa. O palavrão, Senhor Jesus, caia por terra hoje. Essa boca podre, essa boca, Senhor Jesus, que só sabe falar mal, essa boca, Senhor Jesus, que só usa, Senhor, para falar palavras, Senhor, de maldição. Limpa, Senhor Jesus, esta boca hoje, liberta essa boca hoje, essa boca que difama, esse lábio que difama, esse lábio, Senhor, que tem prazer, Senhor, em fofocar, meu Pai. Meu Deus, ama, todo esse espírito caia por terra, Jesus. O espírito, Senhor, da fofoca, da murmuração, do questionamento, da difamação, meu Deus, caia por terra hoje. Liberta hoje, Espírito Santo de Deus. Liberta hoje do engano, liberta hoje da mentira. Faça essa pessoa ser verdade, andar na verdade, Pai. A verdade se chama Jesus Cristo, a verdade é o Senhor. Meu Deus amado, que essa vida venha andar na verdade, na honestidade, ser sincero, ser reto, ser cristão verdadeiro, Pai. Cristão que te serve, cristão que te adora, cristão que te exalta, Pai. Ô Jesus, visita, Pai. Ô Espírito Santo, apresente aí agora a área que Deus precisa entrar com pressa na tua vida. Apresente aí agora o Senhor. Todo desejo, Senhor, pecaminoso, Pai. Todo desejo, Senhor Jesus, que não lhe agrada, que não lhe apraz, Senhor. Liberta agora, Pai, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Liberta agora, Papai, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Nos liberta por completo, Senhor. A falta de amor, a falta de perdão. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor Jesus, a amar. Nos ajuda, Senhor, a perdoar, Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor Jesus, liberta-nos, ó Senhor. Liberta-nos, ó Senhor, da preguiça, Pai. Sim, Jesus. Preguiça, Senhor Jesus, muitas das vezes, Pai, de não orar, de não jejuar, de não ir para a tua casa. Preguiça, Senhor, até mesmo de limpar a nossa casa, de fazer os nossos afazeres. Jesus, arranca isso de nós, Pai. Arranca, Senhor, do meio do teu povo. Liberta-nos, ó Senhor, de nós mesmos, Pai. Liberta-nos, ó Senhor, de nós mesmos, Pai. Liberta-nos, ó Senhor. Nós precisamos de libertação, Pai. Nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser alcançados por Ti, Pai. Entra com grande libertação, Pai. Entra com grande libertação, meu Pai. Entra com grande libertação. E nesse momento de oração, possa ser que tenha pessoas passando mal. E isso é libertação. Isso se chama libertação. Talvez tenha pessoas aí que estão sentindo muita dor de cabeça, muita tontura, muita ânsia de vômito. E o Espírito Santo conduz a dizer que isso se chama libertação. E talvez vai ter pessoas que vai vomitar, vai colocar para fora. Isso se chama libertação
do Senhor Jesus para a tua vida, para a tua alma. Receba da parte do Senhor Jesus a libertação. A libertação. Aquilo que te aprisionava não vai te aprisionar mais. Não vai te aprisionar mais. Talvez seja um sentimento. Um sentimento. E Deus está dizendo: eu te liberto hoje desse sentimento. Eu te liberto hoje dessa vontade de morrer, dessa vontade de sumir. Eu te liberto hoje desta depressão, desta angústia. Ramanda Suriande Cantaramandácia. Ramandaya Suriande Cantaramandácia. Ramandaya Subiande Cantaramandácia. Sabe esse desejo de sumir, de desaparecer? De cometer até mesmo suicídio, de tirar a tua própria vida. O Senhor manda dizer: eu te liberto hoje, eu te liberto hoje. Jesus está falando que liberta vidas aqui da insônia, pessoas que não estão conseguindo dormir. Jesus está libertando agora, pelo poder que há no nome do Senhor, pessoas que não estão conseguindo se alimentar. Jesus te liberta agora, pessoas que estão num quarto escuro, não querem sair, pessoas que não querem falar com vidas, com outras pessoas, que se pudesse passava dia e noite em cima de uma cama, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. Jesus está falando: eu te liberto hoje a libertação entra onde você estiver. Perdão, igreja, aonde você estiver agora, receba a libertação de Jesus. O Espírito Santo de Deus está me conduzindo a dizer aqui, ó irmãos, nesta área aqui, lombar da coluna, Deus está entrando com libertação. Você que está sentindo agora nesse momento da oração, essa dor aqui assim, ó, na lombar, descendo para suas pernas e está queimando. Jesus está te curando agora pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a libertação que vem do Pai. Receba a libertação. Jesus me conduz agora a falar de pessoas com a visão embaraçada. Deus está tocando na visão, tanto visão espiritual. Deus está tocando no olho de alguém. Alguém iria perder a visão e Deus está tocando agora. Receba da parte do Senhor Jesus esta libertação. Esta libertação. Jesus desce hoje com o colírio do céu para a tua vista, para a tua visão. Jesus desce hoje com o colírio do céu para tua visão. Rabá Suriande Cantaramana Suriande Cantaramanássia Riminikinarabá Suriande Cantaramanai. Pessoas que neste momento estão sentindo tonturas. O Espírito Santo de Deus me conduz a dizer que está quebrando agora obra de macumbaria contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família. Ramá Suriande Cantaramandá Soriande. Deus está libertando agora, seja liberto agora. Seja liberto agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Jesus está conduzindo esta oração e dizendo que não vale encantamento, não vale palavras ao contrário sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Jesus está entrando com libertação nesta madrugada. Araia Suriande Cantaramana Suriande Cantaramanássia. Também o Senhor desfaz agora obra de feitiçaria e encantamento. Deus está falando, obra de macumbaria foi quebrado, e agora o Senhor está falando sobre feitiçaria e encantamento. Está sendo quebrado agora pelo poder que há no nome santo do Senhor Jesus. No nome santo do Senhor Jesus. Jesus me conduz agora a orar pelas pernas que estão doendo.
Até mesmo o seu joelho está doendo muito, está ardendo. Tem pessoas, irmãos, que no momento dessa oração, ela está sentindo o seu corpo arder. Eu estou orando e apresentando algumas partes do corpo e você está sentindo arder. É libertação, é Jesus quebrando. Jesus está quebrando. Jesus está quebrando. Creia nisso nessa noite, nessa madrugada. Jesus está quebrando. Deus toca hoje do alto da cabeça a planta dos pés, meu Deus, a planta dos pés, e repreendendo todo mal, toda feitiçaria, todo encantamento, toda obra de macumbaria, irmãos. O Senhor está desfazendo. Receba nesta madrugada a libertação que vem do céu, que vem do alto céu. E nesse momento, meu Deus do céu, Jesus, arrepios, o Senhor está repreendendo. Você que está sentindo arrepios, meu Deus, é o Senhor libertando. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, porque é a libertação do Senhor Jesus chegando para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Não tenha medo, não tenha medo. Rabassuriande cantarabassuriande cantaramanasuriande cantaramanássia. Pessoas que nesse momento estão se sentindo sufocadas, como se tivesse uma mão segurando aqui assim, ó, na sua garganta. Receba agora a libertação e solte agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Solta agora a garganta dessa pessoa, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a libertação do Senhor Jesus. Receba a libertação no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa irmã Clemilda, né, ela tá falando aqui que ela tá sentindo arrepio e muita abrição de boca. É um sinal de libertação, minha irmã. É um sinal que Deus entrou, que Deus está libertando. Amém? Amém, igreja do Senhor. Não é fácil, não. O óculos já está até todo suado aqui. Glória a Deus. A gente sente no nosso corpo. Enquanto eu vou intercedendo pelos irmãos, eu sinto no meu corpo. Tudo isso que eu fui falando para os irmãos, Deus começa a fazer eu sentir. Irmãos, não perca essa campanha. Amém? Quinta-feira a gente está aqui de volta para a glória do Senhor Jesus. Meia-noite, irmão. Deu meia-noite de quinta-feira. Estamos aqui para o nosso segundo dia dessa campanha de libertação. E não tenham medo. Como eu falei para os irmãos, vai ter pessoas que vão passar mal mesmo. Vai ter pessoas que vão colocar para fora, e isso é muito bom. Põe para fora mesmo, porque é um processo de libertação. Então não quebre essa campanha. Vamos até o final dessa campanha de libertação. Amém? Hoje a gente clamamos por nós mesmos. Amanhã a gente vamos colocar vidas aqui no altar do Senhor Jesus. Vidas, nós vamos apresentar alguém aí que você precisa apresentar, seu filho, seu esposo, não sei. Amanhã é dia da gente apresentar vidas. Hoje foi por nós, porque nós precisamos estar revestidos. Nós precisamos estar revestidos, entenda isso. Amém? E você que está passando pelo processo de libertação, eu te dou um conselho. Muitas das vezes vocês... Não adianta, irmãos. Não adianta. Às vezes a gente levanta a campanha de libertação dentro da igreja e a pessoa acha assim que uma vez que foi lá vai ser liberto. Aí a gente ora, muitas das vezes até se manifesta o inimigo, a gente expulsa. Só que aí essa pessoa, ela pega e volta para o mesmo lugar, volta a praticar as mesmas coisas. Não. Tem que ter força, irmãos. Você só vai conseguir se libertar dentro da casa do Senhor Jesus. Tem que ter força, né? Tem que ter coragem, tem que ter ânimo, né? Porque não adianta. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente coloca uma campanha de libertação na sexta-feira.
Aí sexta-feira a gente faz a campanha de libertação, a gente ora, aí expulsa tudo que tiver que expulsar. Quando chega no sábado, você vai pro mesmo... como que fala, pastor? Me ajuda aqui. A palavra. Por exemplo, a pessoa que bebe, vamos colocar assim, a pessoa que bebe que precisa de ser liberto do vício. Aí ele vai para a igreja na sexta-feira, no sábado ele tá lá de novo na porta do bar. Não vai. Aquilo que tirou vai voltar. Então você precisa estar na casa de Deus, você precisa ter força, você precisa ter esse processo de libertação. E o processo de libertação é constante. Gente, tá tudo suado, meu óculos, perdão. E o processo de libertação é constante. É como eu falei, todos os dias a gente precisa se libertar. É aquela mesma coisa, tira e você vai lá e pega com a sua própria mão. Tira e você vai lá e pega com a sua própria mão. Então, tem que ser constante. Tem que ser todos os dias. Tem que renunciar todos os dias. Tem que viver em santidade todos os dias. Tem que orar todo dia. Tem que jejuar todos os dias. E assim a gente vai conseguindo ser libertos. Amém? Deu para compreender e entender? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco. Essa live vai ficar gravada, como eu falei, vai para nossas outras redes sociais. Continue compartilhando. E quinta-feira, meia-noite, primeiro horário do dia de quinta-feira, estaremos aqui novamente no nosso segundo dia. Amém? Eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo até agora. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma noite tranquila, uma noite de paz, amém? Hoje vocês vão dormir tranquilos. Aqueles que não estavam conseguindo dormir, eu profetizo que você vai ter uma noite de descanso, uma noite de paz. Porque o Senhor falou no começo aqui da oração, pessoas que não estavam conseguindo, pessoas com insônia. Hoje você vai ver que você vai deitar, e daqui a pouco você já está até com sono. Você já está até com sono agora. Você vai deitar e você vai dormir. E quando você acordar, você vai sentir o renovo de Deus sobre a tua vida. Você não vai acordar cansada. Você vai acordar animada, feliz, para mais um dia guerrear com o Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.